Bom dia, boa tarde, boa noite, na sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou sábado, ou domingo. Eu tô aqui com um belíssimo devocional pra você, espero que você esteja preparado, que você espere um pouco e você pause esse vídeo pra fazer uma oração pra Deus, pra que Ele possa abrir os teus olhos para ver coisas novas, os seus ouvidos e que abra o seu coração para receber uma palavra nova, que Ele permita com que você seja ministrado neste momento. Peça isso ao Espírito de Jesus. Eu não tô falando por falar da boca para fora, eu quero que você peça mesmo. Pause o vídeo nesse momento e peça a Deus. Já orou? Então tá tranquilo. Enfim, eu quero que você abra sua Bíblia agora na Epístola de Paulo para Timóteo, primeira carta de Timóteo, que diz, no versículo 15 do capítulo 1, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Versículo 18. Essa é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O contexto dessa carta é Paulo falando ao seu filho Timóteo, não é exatamente filho dele, mas no coração era filho, que era o discípulo de Paulo, falando muitas coisas e dando muitos conselhos para ele. A primeira e a segunda carta a Timóteo falam exatamente sobre isso, sobre coisas que ele deve cuidar quando ele levantar o ministério da igreja, quando ele continuar, para que ele não ouça os julgamentos dos mais velhos sobre o ministério dele, mesmo Timóteo sendo tão jovem. E tudo que trata sobre a relação de Paulo e Timóteo nessas cartas é justamente sobre isso. Paulo tentando alertar para que ele não cometesse os mesmos erros que Paulo cometeu no começo de sua caminhada, para que ele soubesse e já entrasse com a mente diferente, que ele não passasse por situações adversas, porque ele passaria por complicações. E principalmente nessa parte, Paulo fala sobre manter a boa fé, sobre manter a boa consciência e sobre o caminho que levaria ele a isso. Primeiro ele fala sobre ser o principal dos pecadores. Ele diz algo muito interessante que muitas vezes a gente esquece. Paulo, para você que não conhece a história de Paulo, antes de ser o evangelista, o cara que escreveu um terço da Bíblia, o cara que foi por muitas e muitas cidades e ganhou muitas pessoas para Jesus, sofreu muito por Jesus, ele era um perseguidor de cristãos. Logo no primeiro século, após a morte de Jesus, quando a igreja primitiva estava crescendo, Paulo era uma das pessoas levantadas que tinha ordem, que tinha direito, autorização do conselho judeu para que ele pudesse matar e perseguir essas pessoas e trazê-las à prisão. Assim como foi feito com Estevão, com outras pessoas, vieram muitos mártires por causa da força de Paulo com outras pessoas, até que Paulo foi ministrado por Jesus em pessoa. Jesus apareceu a Paulo e perguntou, Paulo, Saulo, que era o nome na época dele, por que me persegues? E durante 3 dias, se eu não me engano, durante bastante tempo, Paulo ficou cego, até que ele foi visitado por um profeta na sua casa, por um cristão, o Ananias, e ele foi até Paulo e ministrou sobre a palavra dele. No momento que ele orou sobre Paulo, as escamas dos olhos de Paulo caíram e ele pôde retornar a ver e começou a seguir o caminho de Jesus e se tornou quem se tornou depois de muitas e muitos desafios e tal. E aí agora, Paulo preso, Paulo numa situação complicada, envia a carta ao seu discípulo Timóteo, que era quem ele tinha levantado para estar com o lado dele, para estar na caminhada com ele, quem ele queria levantar como seu sucessor, que era Timóteo. E ele fala para Timóteo que muitas vezes ele foi o pior dos pecadores, que Jesus veio para morrer pelos pecadores e do qual ele era o principal dele, do qual ele tinha feito o máximo, a coisa mais terrível, mas mesmo sendo esse pecador horrível, Jesus ainda assim morreu por ele e teve misericórdia dele para que a sua longanimidade fosse revelada e todos os que viessem a crer, crescem por causa do pecado que Paulo cometeu. E aí que tá, o que a gente tem que entender aqui é, tudo na vida, não existe nada no mundo que Deus não tenha feito de propósito e que não tenha um motivo. Paulo diz que Deus, mesmo tendo visto tudo aquilo que ele fez, teve misericórdia dele para que a longanimidade de Jesus Cristo fosse mostrada. Quando as pessoas passavam por Paulo, elas falavam, Paulo?
que matava as pessoas, que perseguia, que era contra a gente tudo. O Paulo agora é crente, o Paulo agora segue o mesmo caminho que a gente, o Paulo, glória a Deus. Porque você tem que entender que as pessoas conheciam a história de Paulo, as pessoas sabiam que ele era um cara famoso. Tanto que quando Ananias foi mandado para ir encontrar Paulo, ele deve ter ido com a cabeça já pensando, putz, Paulo, pô, Paulo vai matar nós, mano. E agora Paulo era cristão. Então, tudo isso que aconteceu foi porque as pessoas ficassem impressionadas. E quando chegasse o momento de Paulo mudar o caminho dele, eles pudessem perceber o quanto Jesus é poderoso em restauração e amor e que não se esquece de ninguém. E que não importa aquilo que a pessoa tenha feito. Muitas vezes a gente fica com medo de ir para a igreja porque a gente pecou. Ou você que não segue o caminho, tá tentando ir para a igreja, mas tem medo de ser julgado pelos outros. Ou você fez algo e decidiu se afastar de Deus por ter medo dele não gostar daquilo que você fez. Acontece que ele já sabia que você ia fazer isso e que ele tem um propósito para você ter feito essas coisas e que não tem por que você fugir da presença dele. Lá em Gênesis, eu amo isso, lá em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 2 ou 3, quando Adão come do fruto junto de Eva, eles se escondem por medo de Deus. E Deus, quando chega, a primeira coisa que ele faz não é perguntar o que você fez, mas é onde você está. Adão cometeu um pecado, o primeiro dos pecados, o pecado que até hoje a gente paga por ele. Mas Deus não se preocupou com esse pecado, Deus se preocupou mais por Adão ter se afastado da presença de Deus. E quando Deus quis se mostrar, Adão ter se escondido, a fim de que ele não o visse. Então é isso que mostra muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Deus sabe que você ia pecar, Deus sabe que você está num caminho complicado às vezes, mas o que mais se preocupa a ele é não ter o filho dele ao lado dele. Porque muitas vezes quando a gente cai, quando somos crianças, quando a gente cai, quando a gente passa por uma situação complicada, a primeira pessoa que a gente corre são os nossos pais. A gente corre por segurança, porque são eles que a gente reconhece. Se a gente cai da bicicleta, se a gente tropeça uma pedra, se a gente passa por uma situação complicada na nossa vida, são os nossos pais que a gente recorre. E no momento onde você passa por uma situação complicada e você corre de longe do seu pai, como se o seu pai fosse castigar você, aí você percebe que você não está tendo uma relação verdadeira e genuína com o seu pai, Deus. E Deus deseja ter essa relação com você. Ele sabe que o seu pecado foi cometido de tal forma e ele tem um propósito para tal forma ter acontecido. Porque Paulo foi machucado dessa forma. Paulo machucou muitas outras pessoas, mas que as pessoas pudessem perceber, nossa, ele que era tão pecador foi salvo. Talvez eu também possa ser. Entende? Para que você possa encontrar essa comunhão um no outro. Não que tenha uma pessoa que seja mais pecadora do que a outra, mas em nosso entendimento humano, às vezes é isso que a gente pensa. E aí que tá, tem outra parte muito importante. Às vezes, aquilo que acontece na nossa vida é o que Deus deseja usar pra gente. Se a gente foi infiel, se a gente foi ladrão, se a gente foi assassino, é para que a gente possa falar com pessoas que foram infiéis, pessoas que foram ladras e pessoas que foram assassinas. Para que a gente possa ter esse relacionamento e saber verdadeiramente estar na pele daquela pessoa. Porque muitas vezes a gente pode estar aconselhando ou discipulando uma pessoa que passou por uma situação de traição, mas a gente nunca passou por aquela situação, até que a gente passa e a gente pode realmente falar genuinamente, eu sinto a sua dor, eu sei como é ter passado por isso. E aí que tá, Paulo sabia como era ter passado por todas aquelas coisas, como é ter se sentido o pior dos pecadores quando chegou na igreja. Então ele com certeza foi usado por Deus para falar com muitas pessoas dessa forma, para falar com perseguidores de Cristo, para falar com recém-chegados na igreja que se sentem deslocados, para falar com pessoas que passaram por situações próximas da dele. Você passa por situações complicadas para que você possa falar com propriedade com outras pessoas que passaram pela mesma situação que você, entende? Mas outra parte muito importante no final é que Paulo diz para Timóteo que ele precisa manter a fé e a boa consciência. E no fim ele diz também que muitos rejeitaram a boa consciência e acabaram se desviando do caminho. Aí que tá. Se a gente não crê que tudo tem um propósito de Deus e que os pecados que a gente cometeu, a gente não pode desaparecer da presença de Deus, a gente mantém a boa consciência. Porque se a gente não tiver a nossa cabeça limpa, se a gente não tiver a mente tranquila, a gente nunca vai conseguir avançar com Deus.
Porque a gente precisa ter a cabeça limpa e entender que Ele está no controle de todas as coisas. E que mesmo que tenhamos pecados, a gente tem que retornar à presença de Deus imediatamente. Davi, toda vez que se encontrava em pecado, Davi pecava também, mas sempre que se encontrava em pecado, ele voltava à presença de Deus o mais rápido possível para que ele pudesse pedir perdão para Deus e continuar naquela presença, pedir perdão para o seu pai, continuar no relacionamento com Ele. E é isso que a gente deve fazer, manter a boa consciência. A gente vai pecar nessa vida, somos pecadores, a gente foi regenerado em Cristo na cruz, mas a gente vai continuar pecando e isso não tá tudo bem, mas a gente tem que entender que quando as coisas não estão tudo bem, a gente tem que recorrer ao Senhor. Foi isso que eu preguei na última palavra, no último devocional, que eu vou deixar até aqui no card se você quiser dar uma olhada, mas a gente tem que recorrer a Deus, e toda vez que não tá certo as coisas, a gente tem que falar com Ele, ó Deus, eu tô sentindo assim, 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 e eu não gosto de me sentir dessa forma, eu quero manter a boa consciência, Deus. Peço perdão por esse pecado que eu cometi, peço perdão por ter me sentido dessa forma, me faça me renovar, meu Deus, me faça voltar ao centro, Jesus. Que eu mantenha a boa consciência. Porque se você não tem a boa consciência, você vai ficar toda vez na sua cabeça, mesmo já tendo pedido perdão pra Deus, se você não pedir perdão pra você mesmo, você vai acabar toda vez estando na sua cabeça, não, eu pequei daquela forma, eu fiz essa coisa, eu menti pra tal pessoa, eu esqueci de fazer tal coisa, eu prometi pra essa pessoa, mas eu não fiz nada. E aí você vai fazer esse negócio na sua cabeça, vai crescendo, 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 crescendo. E a ansiedade vai tomar conta de você, e daqui a pouco você vai explodir. E a sua fé foi morta, as dúvidas cresceram no seu coração, e daqui a pouco você não está mais na presença de Deus e você não deseja estar mais. No versículo 20, Paulo diz que isso aconteceu com Himeneu e Alexandre, que eram duas pessoas que estavam na igreja a qual Paulo frequentava, a qual Timóteo frequentava, alguma igreja. São duas pessoas que eles conheciam próximos, mas que não manteram a boa consciência, que rejeitaram a boa consciência e acabaram ficando amargos e começaram a blasfemar contra Deus, como ele diz no versículo 20. E aí você entende a importância de você ter uma saúde mental, de você trabalhar na sua sanidade todos os dias e tentar fazer coisas que façam bem para sua cabeça também. Porque a gente vive da palavra de Deus, mas Deus mesmo mandou a gente cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa cabeça, porque se a gente não cuidar, a gente vai acabar ficando maluco. E aí que entra tudo perfeito. Quando você entra na igreja agora e você se sente deslocado, você tem que lembrar que Deus tem um propósito para isso. Você vai falar com pessoas que se sentem deslocadas. Quando você tá com medo de voltar para a presença de Deus, porque você cometeu um pecado, porque você mentiu para alguém, você sabe que você vai lidar com pessoas que são cleptomaníacas, que não conseguem parar de mentir. Você sabe que você vai lidar com pessoas assim. E aí você vai entender que tudo na sua vida tem um propósito. E se você manter a boa consciência em Deus, Ele vai te usar para coisas grandiosas na sua vida. E que você vai continuar sempre fazendo a vontade de Deus, mantendo a boa consciência, mantendo a fé e combatendo o bom combate. É só isso que Deus deseja da gente. Que a gente mantenha a fé, que a gente mantenha a boa consciência e que a gente combata o bom combate. Enfim, essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Que vocês mantenham a fé de Jesus Cristo, a fé nele, que as dúvidas não possam tomar conta dos seus corações, que vocês contem as suas dúvidas para Jesus, que vocês mantenham a boa consciência, tirem os pesos das suas costas. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então vá a Jesus com todas as coisas que você se sente mal, fala para ele e peça para que tire essas coisas do seu coração e combata o bom combate. Você vai ser usado, você vai ser utilizado por Deus como ferramenta. E você precisa estar preparado para quando esse dia acontecer. Em nome do Santo Jesus, que você seja abençoado com o máximo de Santo Jesus Cristo, que o Espírito Santo revele coisas grandiosas na sua vida, para que seus olhos possam ser abertos e horizontes possam ser escancarados na sua frente. Em nome de Jesus Cristo. Que você vá na Shalom do Messias, na paz, e que você esteja abençoado durante toda essa semana. Um beijo pra você, ó, e até a próxima. Tchau.